Graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz por cada um de nós, por isso estamos alegres, né? Hoje eu quero deixar aqui uma mensagem falando da importância de nós usarmos a palavra do Senhor como direção em nossas vidas, né? O mundo anda perdido porque não tem a palavra de Deus como direção, não tem o Espírito Santo como seu auxiliador, né? Como seu consolador, como seu ajudador. Por isso que o mundo vive todo perdido. Se vocês observarem, né, o mundo ele está caminhando rumo à perdição porque não querem ouvir a palavra do nosso Deus. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui falando da palavra do Senhor, mas devemos sempre nos lembrarmos que vídeos, né, como esse, como vários outros que existem na internet, independente de quem que esteja pregando, não substituem os templos, né? Nós temos que nos reunirmos com os nossos irmãos, pois a palavra diz, né, que nós temos que congregarmos, nós temos que estar em união uns com os outros, né, adorando ao nosso Deus junto, amando os nossos irmãos, orando uns pelos outros, né? Então é essa a nossa missão. Os vídeos, eles são um complemento, né? Já que hoje a internet tem muitas coisas ruins, tem que ter as coisas boas também, para quando não estamos, né, no horário de ir ao templo, mas temos um tempo ali vago, estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Assim como as pessoas ficam assistindo bobagem na internet que não edificam nada, vídeos como esses, né, abrem os nossos olhos e nos dá direção na palavra do Senhor. Eu quero aqui começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Senhor, graças eu te dou pelo Senhor nos guardar, nos proteger e nos alimentar com a sua palavra, Senhor. Eu peço que nesse exato momento o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer e que essa palavra, Senhor, venha ser uma direção para a vida das pessoas. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra em Salmos 119. Eu vou estar lendo o 105 e o 106. Olha que palavra maravilhosa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Olha essa palavra, né? É uma palavra que assim nós temos que guardar e passarmos essas palavras para frente, porque é uma palavra que nos mostra, olha bem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que que muitas pessoas estão andando em trevas? Estão de dia, o tempo está de dia para ela, mas é como se tivesse escuro. Essas pessoas estão perdidas nesse mundo. Muitos já nem querem mais viver, querem entregar sua vida à destruição, muitos já pensando em se matar, né? Mas quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente entende que as pessoas chegam nesse entendimento por falta de entendimento, né? A pessoa quer se matar porque não tem entendimento da palavra do Senhor. Porque aqueles que andam verdadeiramente na palavra do Senhor, não adianta apenas eu ler, né? Porque ler é uma coisa, falar é outra coisa, eu quero ver é viver. Aqueles que vivem dentro da palavra do Senhor jamais vão desistir da sua vida. Jamais vão andar perdidos nesse mundo. Por quê? Eles irão entender o que o Espírito Santo de Deus está falando com ele, o que o nosso Senhor Jesus deixou, né? Nós temos todas as histórias da Bíblia que foram contadas, né, para que nós não andássemos perdidos nesse mundo. Nós só caímos porque nós não somos obedientes ao nosso Deus. Porque se nós ouvirmos a palavra do Senhor e a colocarmos em prática, andando vigilante o tempo todo, pode ter certeza que dificilmente nós vamos cair nesses pecados visíveis que tem. Né? Que tem uns que são perigosos, né? Que eles são menos visíveis e às vezes num momento de distração nós podemos cair. Que tipo? Um exemplo às vezes é ignorância. Você está ali tranquilo, alguém vem e faz algo e você se explode com aquela pessoa. Agora pecados gigantes, né? Traição, adultério, né?
roubo, fornicação, todas essas coisas, tem como a gente se livrar com mais facilidade, porque são coisas que te dão sinais, né? Ninguém trai assim de um momento para o outro. Ninguém desiste do Senhor do momento para o outro, né? Isso daí são pequenas coisinhas que vão acontecendo, as pessoas não vão vigiando e quando vê, caiu em perdição. Mas aqueles que colocam, né, a palavra do Senhor, né, em primeiro lugar, pode ter certeza que não irá acontecer isso, porque esse versículo, né, ele abre muito os nossos olhos, porque ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né? Então é a palavra do Senhor que vai ser a lâmpada para os nossos pés, onde nós vamos pisar, né? Onde nós vamos andar, o que nós vamos pensar, tem que ser tudo baseado na palavra do Senhor. Ainda diz assim, ó, e luz para o meu caminho, né? Vai ser a palavra do Senhor quem vai me dar direção para onde eu tenho que ir. Então vai estar iluminando os meus pés e sendo luz para o meu caminho. Eu não vou andar em caminhos tortos, porque a palavra do Senhor não vai permitir. Porque eu li a palavra, eu guardei ela em meu coração, então eu não vou pecar contra o Senhor, porque o Espírito Santo vai estar ali habitando, e se eu ameaçar falhar, ele vai me mostrar, isso aí não é correto. O nosso Deus, ele tem visão lá na frente. Então, quando você está dentro da palavra, se ele vê que você vai cair, ele vai te dar sonhos, pessoas vão chegar para você e vão falar. Então, basta a gente se atentar. Teve um sonho estranho, então você vai vigiar sobre aquilo ali, porque Deus está querendo te mostrar algo. Mas como que a pessoa vai saber se ela não lê a palavra? Né? Como que essa palavra vai ser direção para ela? Como que os juízos do Senhor, né? Como que tudo aquilo que o Senhor deixou na Bíblia vai ser colocado em prática na vida de uma pessoa que não lê? Se ela não lê, se ela não guarda em seu coração, ela vai andar perdida. Ela vai andar fazendo coisas erradas, achando que estão fazendo coisas certas. Quantas pessoas, né, que estão perecendo, padecendo por falta de entendimento, né? Pessoas que estão dentro da igreja e que nunca leram a Bíblia toda, ou então leu uma vez de qualquer maneira, mas não entendeu nada, não quis mais a ler e não a colocou em prática. E aí vive em adultério, vive em fornicação, vive falando mentira, fofoca, arrumando confusão, né? Tudo dentro da igreja. A pessoa faz tudo, menos guardar a palavra do Senhor. Mas é por causa disso, é porque elas não usaram a palavra do Senhor como luz, né? Não usou a palavra do Senhor como direção, e aí andam perdidas nesse mundo, acreditando em tudo que se fala. Vocês podem observar que o ser humano hoje, né, pelo menos 70% das pessoas, mesmo dentro da igreja, eles querem as coisas toda mastigada, né? Chega ali na igreja, o pastor, o que ele falar ou o que um pregador falar, tá tudo certo. Ela só usa aquilo ali como base. É bom, né? É muito bom você usar aquilo ali como entendimento. Precisamos fazer isso, pois pode ser uma resposta de Deus vinda do céu para nossas vidas, mas o que vai nos dar direção no dia a dia não é aquela pregação que você ouviu no domingo e você depois vai ficar a semana toda e só vai voltar no outro domingo para tu ter entendimento. Até porque muitas das vezes você se esquece até o que foi pregado lá. Agora o que vai te dar, o que vai te guardar em seu caminho é você ter guardado aquela palavra que foi pregada lá no seu coração e guardar os textos da Bíblia em seu coração. É isso daí que, diante do problema, você vai olhar e vai falar: não, isso aqui não agrada a Deus, porque eu já li sobre isso. Vai ser isso que vai te ajudar quando o inimigo se levantar contra você. Vai ser isso que, quando se levantar naquela roda de pessoas falando que o errado é certo, e você vai falar: não, isso não é certo, porque a palavra do Senhor não me diz que isso é certo. Mas você só vai ter esse entendimento quando entender que precisa estar lendo e guardando a palavra do Senhor em seu coração, entendendo que sem a ajuda do Espírito Santo nós não conseguimos nem sequer entender a Bíblia. Quantas pessoas que leem a Bíblia? Existem pessoas aí que eles entendem muito da Bíblia, mas não vivem a Bíblia.
né? Existem estudiosos que conhecem a Bíblia mais do que nós, que somos filhos de Deus. Eles conhecem a história toda da Bíblia, mas não a colocam em prática. Mas por quê? Eles leram aquilo ali só para como um estudo qualquer, não pedindo ao Espírito Santo de Deus que revelasse as verdades, né, escondida ali em meio à Bíblia. Porque existe leitura da Bíblia que você faz normal, você não entende nada. Mas quando você ouve um pregador falando, ou você pede ao Espírito Santo que te dê entendimento, você lendo minuciosamente, você querendo estudar aquilo ali abre visões na sua mente que você nunca havia visto. Mas por quê? Porque você deu espaço para que o Espírito Santo revelasse aquela palavra em seu coração. E assim temos que ser nós, porque senão seremos muito enganados. Infelizmente, muita gente vão ir para o inferno ouvindo a palavra de Deus. Né? Ah, Paulo, mas como assim? Sim, porque elas estão ouvindo, mas estão acreditando no que muitos estão pregando aí, só falando que Deus é amor, que Deus, Jesus se entregou naquela cruz e ele te aceita do jeito que está, né? Mas nós sabemos que não é assim. Ou você anda em conformidade com a palavra do Senhor, pedindo que ele mostre a direção que você siga, ou então, infelizmente, naquele grande dia, ele irá falar, né? Quem é você? Aparta de mim que eu não te conheço. Mas por quê? E aí a pessoa até vai falar, mas Senhor, eu preguei, eu falei em seu nome. Ele vai falar, eu não te conheço, né? Apartai de mim. Mas é porque essa pessoa não viveu. Ela até falou da palavra, mas não viveu em seu coração. E o mais importante do que falar, né, que o nosso Deus nos criou primeiro para relacionamento. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que levar a palavra do Senhor mais adiante, mas sem ter relacionamento nenhum não vai adiantar. Você vai ser apenas uma pessoa que fala da palavra, mas que não vive a palavra. É o que o próprio Senhor Jesus, até o nosso Deus falou, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então que nós não sejamos assim, que nós honramos o nosso Senhor com o lábio e o nosso coração esteja totalmente próximo dele, guardando as palavras deles e sendo direcionado por ele. É essa mensagem que eu queria deixar aqui. Nós nunca venhamos se esquecer da importância de andarmos em conformidade com a palavra de Deus, a usando, né, para o nosso dia a dia. Costumo dizer que a Bíblia, né, é o manual do homem. Se o homem quer viver bem aqui na face da terra e ter a sua vida após aqui, né, salva pelo nosso Senhor Jesus, ter uma alma salva, ele tem que viver em conformidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia, né? Impressa aqui para a gente ler, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Assim a gente foge das coisas ruins, porque a palavra de Deus nos mostra o certo e o errado, né? Só vive tudo errado dentro da casa de Deus aqueles que não querem ler e aqueles que não pedem ao Espírito Santo que o ajude. Às vezes o pastor está lá pregando, né? Quase se matando, tentando fazer que os irmãos se santifiquem, mas as pessoas não querem ler a Bíblia, não querem fazer nada, e quando saem dali, saem vazias, pois não deram espaço para o Espírito Santo agir. E aí, se não dá espaço para o Espírito Santo agir, quem que vai agir? Satanás. Que esse daí ele é astuto, né? Ele sabe como enganar o ser humano. E aí muitos estão sendo enganados por falta de entendimento, porque não usaram a palavra do Senhor, não usaram, né, tudo aquilo que o Senhor deixou para que andasse em conformidade com um caminho, com a palavra dele, e aí serão destruídos. Infelizmente, não é isso que o nosso Deus quer, não é isso que os pregadores querem, mas serão destruídos por falta de entendimento, por não querer entender a palavra. Que Deus te abençoe essa mensagem de hoje. Se houver alguém que se afastou do caminho de Deus, né, não está indo ao templo, volte enquanto há tempo. Se houver alguém que ainda não aceitou Jesus, aceite enquanto há tempo. A porta da graça está aberta e o nosso Senhor quer salvar a todos, né? Cabe o homem querer ser salvo. Que Deus te abençoe. Essa mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, por essa palavra que nos mostra a importância de andarmos direcionados pela Sua palavra. Que nós possamos, Senhor, sempre estar dando espaço para o Seu Espírito Santo agir em nossas vidas.
Eu agradeço por tudo, lhe peço que abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Essa é a mensagem de hoje.